Eu trouxe aqui para vocês a etapa de coagulação e floculação juntas, mas eu vou discriminar para vocês algumas diferenças básicas, tá? Entre elas que costumam cair em prova. Ó, a coagulação tem por objetivo transformar as impurezas que se encontram em suspensão fina, estado coloidal e dissolvidas em partículas que possam ser removidas pela decantação e filtração. Então, ó, na coagulação eu emprego um agente coagulante a fim de desestabilizar a energia dos colóides das partículas que estão ali suspensas na água, certo? Depois da etapa de coagulação, que ela é um pouco mais rápida, o meu efluente vai para a etapa de floculação. Na etapa de floculação, esses coágulos vão se juntar. E outras partículas que também não estavam na forma de coágulos, elas também vão se juntar formando flocos. Flocos, partículas maiores. É um aglomerado de partículas maior do que os coágulos. Certo? Esses aglomerados de característica gelatinosa, né? Porque a gente está falando de partículas químicas que foram a gente está falando de partículas suspensas que foram desestabilizadas por um agente químico, então ele fica ali com uma consistência bem gelatinosa, tá? Se reúne então produzindo os flocos. A etapa de floculação ela é mais lenta, não requer tanta agitação quanto a coagulação e ela demora um pouco mais. A coagulação ela é mais rápida, tá? Na floculação normalmente não tem agitação, ela é mais lenta e é uma etapa mais demorada. Professora, mais lenta não é mais demorada? Não, ó, mais lenta ali no processo químico que ocorre, ok? Da formação de flocos, ok? Então, assim, a formação de flocos é mais lenta e a etapa de floculação ela é mais demorada no processo de tratamento de água se comparada com a coagulação, certo? E para que tem que fazer isso? Para poder trabalhar, preparar o meu efluente para as etapas seguintes. Ó, a remoção dessas características é feita com a adição de coagulantes que formam um precipitado insolúvel gelatinoso, o qual absorve a matéria em suspensão formando flocos pesados que sedimentam nos decantadores. Então, a intenção aqui dessas etapas, tanto de coagulação como a de floculação, é o quê? Formar aglomerado gelatinoso, ou seja, formar flocos, para que aquele efluente com essas características ideais, né, que contém os flocos, passe para as etapas seguintes. Quais são as etapas seguintes? Sedimentação e filtração. Pessoal, aqui ó, nós temos a presença de um componente industrial da malha industrial que é de extrema importância. Quando a gente vai trabalhar em concursos, né, que são da área da engenharia química ou da química industrial, o candidato ele tem que saber o nome de quase todos os componentes, né, ali da malha industrial, porque ele vai ser responsável técnico, provavelmente, e vai ter que fazer uma projeção, vai ter que projetar aquela malha industrial. Não é o caso aqui do nosso curso. Porém, as bancas adoram cobrar esse componente da malha industrial, que é a calha partial. Por quê? Essa calha, ela é um tubo, ela é um caminho da água. Olha aqui ela, ó, para vocês verem, ó. Ela tem uma parte estranguladora, né? A água é captada por ela. A água captada chega até a calha partial. E nessa calha partial, o que acontece? Ela desempenha dois papéis muito importantes no tratamento de água. O primeiro deles é medir a vazão e monitorar a água bruta que está sendo captada pela ETA, certo? Então aqui, ó, por aqui você já tem ali medidores de altura, né? Ela tem uma parte ali de estrangulamento, que é essa parte mais fina aqui, que a gente chama a parte de estrangulamento, né? Ou zona de convergência. E aí você consegue determinar a quantidade de água pela altura, pelo volume, né? Já pré-calculado dessa calha. E ver o que? Se essa vazão tá boa, se a minha bomba tá conseguindo captar a água, se tá chegando a água suficiente ali, de acordo com os projetos e especificações da malha industrial. Se o meu manancial
tá na época de cheia, tá na época de seca, consegue fazer todos esses monitoramentos, ok? Então, ó, a calha partial, a primeira função dela é medição da vazão e monitoramento da água bruta. E a segunda é que ela também funciona como recipiente onde vai ser aplicado os produtos químicos da coagulação. Então, ó, os primeiros produtos químicos são aplicados aqui, ó, nessa etapazinha, ó, nessa primeira etapa aqui, ó. Aqui tá a calha partial, ela serve para medir a vazão, e aqui, ó, na parte de convergência, já é aplicado aqui, ó, os primeiros componentes químicos, tá? Da coagulação. Ok? Você acabou de assistir um trecho de uma das nossas aulas da turma Sanesul. Para você que está nos conhecendo agora, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Eduardo Ferrufino e estou aqui para te ajudar no seu objetivo, que é a aprovação. A família Fita já tem tradição em aprovação em concursos públicos. E na Sanesul não é novidade, nós temos várias aprovações. Vou trazer aqui alguns dos nossos resultados. Nós tivemos, primeiro lugar, agente em saneamento, Sara Cristine. Mas não foi apenas um primeiro lugar, nós tivemos outro primeiro lugar, Fernando Lara, técnico em análise e tratamento, também em primeiro lugar. E também nós tivemos aqui contador, terceiro lugar, nível superior. E aí, para finalizar, nós trazemos aqui a nossa seguidinha, onde tivemos primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar no concurso da Sanesul. Agora você já conhece a nossa família. Pode comparar, você vai encontrar vários cursos na internet, mas nenhum é melhor que a família Fita. Nós somos a família que mais aprova na região. Ficou interessado? Então acesse o nosso site fitaconcurso.com.br, clique no link da turma Sanesul e faça sua matrícula agora mesmo. E junte a família Fita. Te espero por aqui. Valeu, até mais! Então, guarda isso no fundo do coração de vocês. Professor, eu preciso saber o que é chicana, o que é um rotor, o que é uma captação de bomba. Não, não precisa, porque o curso de vocês não é voltado para engenharia química industrial, tá? Mas a calha partial você tem que saber. A calha partial, então, serve para medir a vazão e monitorar a água bruta e para a aplicação de produtos químicos na coagulação, certo? Ó, os coagulantes são substâncias capazes de produzir hidróxidos solúveis, que englobam as impurezas. Então, ó, os coagulantes, eles têm que solubilizar as impurezas, ou seja, atrair as impurezas, mas eles têm que ser insolúveis um pouco na água, né? Porque se eles solubilizarem na água, eles não vão conseguir fazer essa agregação do particulato presente no meio efluente. Os materiais maiores em suspensão que não têm densidade suficiente para precipitar no fundo do reservatório se agrupam em flocos maiores. Olha só, aqui eu trouxe no quadro 5, né? Os principais coagulantes utilizados, certo? Então, ó, são esses os principais coagulantes. É importante que você grave no coraçãozinho de vocês, tá? Ó, o primeiro deles é o sulfato de alumínio. Eu vou escrever aqui a fórmula química no quadro para vocês, porque às vezes não aparece somente com o nome, aparece a fórmula química, tá? Ó, o sulfato de alumínio é esse aqui, ó. Al2, SO4, 3, certo? Ele aparece desse jeito. Depois a gente tem o sulfato ferroso. O sulfato ferroso é esse aqui, ó. FeSO4, certo? Essa é a fórmula química dele. Depois a gente tem o cloreto férrico. O cloreto férrico é esse aqui, ó. FeCl3. Depois nós temos o sulfato férrico. E por último nós temos alumínio de sódio. Que não preciso de vocês saberem, assim, não costuma cair a fórmula química. Mas aqueles quatro ali, ó, sulfato de alumínio, sulfato ferroso, cloreto férrico e sulfato férrico, eles, às vezes, as bancas colocam a estrutura química além do nome, tá? E por vezes pode ter erro na estrutura química, o que você já pode eliminar ali o item, né? Dependendo do tipo da questão, né? Quais são os auxiliares na coagulação? Argila, polieletrólito, sílica ativada, carbonatos de sódio. O carbonato de sódio é interessante também,
vocês saberem a fórmula dele, tá? Carbonato de sódio é esse aqui, ó, NaCO3. Todos os demais são da classe dos polímeros, que podem ser catiônicos, formam cátions. Professora, eu não sei o que é cátion, é uma espécie química com carga positiva. Ou podem ser aniônicos, formam ânions. Professora, eu não sei o que é um ânion, é uma espécie química com carga negativa, tá? Então, assim, trouxe aqui a discriminação, né, entre os auxiliares ali da coagulação e dos polímeros utilizados na floculação. Eles podem ser diferenciados em catiônicos e aniônicos, tá? Ah, professor, mas eu quero decorar, quero ver o que é. Não, não precisa. Só, assim, para o seu curso, tá? Só saiba que existe essa diferença. Porque às vezes aparece assim, ó, na floculação pode ser empregado polímero aniônico e catiônico. Aí o menino faz assim, ah, meu Deus, eu nunca vi. Não. Saiba que pode aparecer essa denominação, ok? Comumente são os polímeros catiônicos, mas não exclui a aplicação do polímero aniônico, tá bom? Aí nós temos, além, né, dos polímeros, né, a argila, os polieletrólitos são os polímeros, tá? E a sílica ativada. Polieletrólitos, certo? Que são os polímeros, que podem ser catiônicos ou aniônicos, ok? A sílica e o carbonato de sódio, que tá ali a formulazinha, porque às vezes costuma cair em prova também, ok? E agora, com relação aos alcalinizantes, o que a gente tem? A gente tem o óxido de cálcio, vou colocar alcalinizantes em outra cor, tá? Ó, o óxido de cálcio, CaO. Nós temos também a cal hidratada e a soda cáustica. Ó, soda cáustica é esse aqui, ó. Todos esses três alcalinizantes, o óxido de cálcio, a cal hidratada e a soda cáustica, têm características básicas, ou seja, eles vão funcionar como alcalinizantes do meio. Se a gente lembrar ali da escala de pH, na aula passada a gente viu que a água própria para o consumo ela tem que ter um pH entre 6 e 9. A escala de pH, pessoal, ela é contada de 1 até 14, onde o número central, que é o 7, corresponde a um pH neutro, certo? Acima de 7, quanto mais próximo do 14 for, essa água vai ter o caráter básico. E menor que 7, quanto mais próximo do 1, essa água vai ter um caráter mais ácido. A água para consumo tá aqui, ó, ela pode ser um pouco ácida e um pouco básica. Ela tá aqui, ó, nessa faixa. Não, dificilmente ela vai ser neutra, tá? Mas ela vai estar próxima da neutralidade. A água de mais grau assim, de pureza e de habilidade, ela está próxima à neutralidade. Com a aplicação dos agentes coagulantes, todos esses agentes aqui, ó, eles tendem a formar ácidos fortes em solução aquosa, ou seja, eles diminuem o pH da minha água. Então é necessário que eu acrescente esses agentes alcalinizantes para fazer essa correção do pH, deixando ele dentro dos critérios, né, dos valores ali aceitos para a potabilidade da água. Ok, pessoal? Então é por isso que tem que ter um emprego ali de alcalinizantes, tá, para fazer essa correção do pH. Ok? Então vamos lá. Próxima etapa, decantação. Ó. Após a floculação, a água é transferida para os decantadores. Então, a água coagulou, depois ela floculou, formou flocos maiores. Agora ela vai decantar. Decantar, você vai lembrar de descansar, tá? Assim, né, depois que a água chega nos decantadores, a matéria em suspensão vai se depositando pela ação da gravidade. Por isso que é descansar. A gravidade vai agindo. Os tanques de decantação possuem o fundo inclinado para facilitar a descarga. O tempo de detenção é calculado de maneira que haja uma boa e quase total disposição dos materiais. Então, ó, o fundo do tubo do decantador, ele é inclinado para poder facilitar literalmente essa ação da gravidade
de deposição das partículas e também facilitar o que? O escoamento depois do lodo, que é tudo aquilo que sobra, né? E esse lodo ainda vai ser tratado, aplicado em outras finalidades. Na decantação se verifica a deposição de matéria em suspensão pela ação da gravidade. Ó, decantou, você vai lembrar de descanso. Quando você vai descansar, você não deita? Então, você vai lembrar que o deitar significa deposição. Descansou, depositou, deitou. As partículas foram descansar. Esse processo consiste em tornar as águas que carregam materiais de suspensão mais lentos, provocando a decantação. Isso ocorre no decantador, que é geralmente um tanque retangular com pontos de descarga. Não faz sentido eu construir um decantador na minha malha, aplicar um decantador ali na minha malha industrial, que ele não vai ter pontos de descarga. Porque como que eu vou conseguir retirar aquele material sobrenadante, que no caso é a água, né? Sem grandes particulados. Ou então, como que eu vou conseguir retirar o fundo, né? O material decantado. Então, o decantador, ele tem que ter o quê? Pontos de coleta. Então, vamos lá, pessoal, aqui, ó. Nosso decantador horizontal, ele é dividido em zonas. E é interessante que vocês saibam, né, a diferença dessas zonas. Ó, a gente tem aqui, ó, a entrada de água, certo? Essa água, quando ela entra, ela vai passar pela zona de turbilhamento, que é... Essa água, quando entra, ela vai passar pela zona de turbilhonamento, que situa-se, né, na entrada do meu decantador, e ocorre a agitação, onde a localização das partículas é variável. Essa água ela é bombeada, certo? E ela entra com uma determinada velocidade, com uma determinada vazão. E aí, quando ela entra com essa vazão, nós temos ali paletas, né, estruturas, que vão fazer com que a água faça esse movimento em U. Por quê? Para poder propiciar, né, diminuir a velocidade dessa água que entrou com uma velocidade alta aqui, né, na entrada, e agitar as partículas, né, para poder fazer o quê? Propiciar que as partículas que têm afinidade química se encontrem novamente, se encontrem, né? Se não aconteceu esse encontro lá, essa coaleção de partículas durante a floculação, aqui, essa zona de turbilhonamento também prioriza isso, tá? Aí a localização das partículas é variável, porque elas têm uma velocidade e certo movimento, ok? Saindo da zona de turbilhonamento, a água, né, com as partículas, vai lá para a zona de decantação, que é essa aqui, ó. Na zona de decantação não há agitação e as partículas avançam e descem lentamente. Então agora aqui as partículas vão decantar, elas vão descansar, ficar quietinhas e depositar lá no fundo do meu decantador. Depois a gente tem aqui, ó, né, um ponto de coleta, bem aqui, ó, representado em cinza, né, porque ó, todas as partículas, quase todas as partículas que são decantadas, elas são coletadas aqui, ó, e são chamadas de lodo. Esse lodo vai para um tratamento secundário, lá na estação de tratamento de esgoto, tá? O que não é importante para nós aqui nessa aula. E a água mais clarificada, a água mais limpa, a água mais sem partículas visíveis, ela vai lá para a zona de ascensão. Nessa zona de ascensão, os flocos que não alcançaram a zona de repouso seguem o movimento da água e aumentam a velocidade. Então aqui ele é succionado, tá? Nessa zona de ascensão. E aqui, ó, a água, né, o meu sobrenadante, que é composto pela água, né, que ainda contém umas partículas ali, vai aonde? Lá para o filtro, para a etapa seguinte, de filtração. Então, ó, o decantador, ele tem essas zonas. Primeira zona, zona de turbilhonamento. Característica, a água entra com uma certa velocidade aqui, né? E a localização das partículas, ela é o quê? Variável. Depois a gente tem uma zona de decantação, onde não há qualquer agitação e as partículas vão se depositar no fundo do meu decantador pela ação da gravidade. Nós temos a zona de repouso, que é aquela que ocorre o acúmulo maior do lodo. Esse lodo ele vai ser
descarregado, ele vai ser captado aqui, ó, e vai ser descarregado e vai retirado, né, do decantador, pode aparecer com o nome de descarregado, e vai seguir lá para outra estação de tratamento do lodo. E a minha água, que está sem aquelas maiores partículas, porque elas já foram decantadas, ela vai lá para a zona de ascensão para poder seguir para a etapa seguinte do meu processo de tratamento, que é a filtração, ok?